Olá, bem-vindo todos ao simpósio da Mendelix, onde nós vamos apresentar a nossa experiência com a utilização dos dados gerados a partir da realização de 54 mil exomas de brasileiros para refinar a interpretação de variantes. O uso de dados locais é muito importante, uma vez que variantes que são raras na nossa população podem ser frequentes em outras populações e vice-versa. Então, dessa forma, quando você encontra uma variante que é muito rara ou ausente em bancos internacionais, é importante verificar na população brasileira se ela tem uma frequência que poderia torná-la uma variante benigna. Nessa apresentação vão fazer parte, eu vou fazer uma apresentação inicial, depois vou retornar, vai contar ainda com a participação da doutora Luísa Ramos, que é uma geneticista que trabalha há muitos anos com a gente, há mais de 3 anos, e a doutora Fabiola Monteiro, que é a médica geneticista responsável pela área de doenças raras. Muitos de vocês já me conhecem, eu sou neurologista infantil e geneticista e diretor médico da Mendelix. Então, esse é o nosso roteiro. A doutora Luísa Ramos vai falar dos bancos populacionais e sua importância na interpretação dos resultados do sequenciamento. A seguir, eu vou comentar um pouco sobre como foi construído o banco de dados da Mendelix, que tem atualmente 54 mil exomas, e a importância de se ter dados da população brasileira para auxiliar a interpretação. E, por fim, a doutora Fabiola vai apresentar alguns casos práticos para mostrar como o banco de dados de exomas brasileiros auxilia muito na interpretação do sequenciamento, reduzindo significativamente o número de variantes de significado incerto. Obrigada, Fernando. Bem, pessoal, agora eu vou falar com vocês um pouco sobre os bancos de dados populacionais. O que são esses bancos de dados populacionais? Eles são repositórios de variantes genéticas e eles ajudam a gente a determinar a frequência de cada variante na população. Esses bancos não contêm, em geral, indivíduos com doenças de herança mendeliana, como a condroplasia, um distúrbio do neurodesenvolvimento. Então, a gente consegue presumir a frequência de uma variante numa população que é considerada saudável. A frequência das variantes nas diferentes ancestralidades é diferente. Então, uma variante que é mais frequente em um indivíduo de ancestralidade africana, ela não vai ter a mesma frequência em um indivíduo de ancestralidade nórdica ou ameríndia. E o oposto também é verdade. Uma variante que talvez seja muito frequente em um indivíduo de ancestralidade asiática não vai ter a mesma frequência em indivíduos de outras ancestralidades. Por aí vai. Então, o ideal é que um banco de dados ele represente de maneira equitativa os indivíduos de todas as ancestralidades. Uma curiosidade que é importante a gente saber quando a gente está falando de bancos de dados populacionais é que os indivíduos de ancestralidade africana, o genoma africano, ele é um genoma que contém mais variação. Por que isso? Porque a espécie humana surgiu na África, então a ancestralidade mais antiga é a ancestralidade africana. Então, historicamente, tem mais tempo, né, acumulando variações nesse genoma do que as outras ancestralidades. Isso é muito relevante quando a gente pensa que a nossa população brasileira, na verdade, tem uma alta representação de indivíduos de ancestralidade africana. A gente é o país com a segunda maior população africana no mundo. Então, a representação das variantes em bancos populacionais de indivíduos de ancestralidade africana é importante quando a gente vai olhar para exames genéticos da nossa população. Por que os bancos de dados populacionais são tão importantes, né? Eles são fundamentais na interpretação das variantes. Por quê? Saber qual é a frequência de uma variante na população saudável é essencial para a interpretação do significado clínico de uma variante. A gente não consegue começar a interpretar uma variante de benigna patogênica sem saber qual é a frequência dela. É uma informação fundamental para a interpretação dessas variantes. De qualquer variante, na verdade. Isso por quê? Porque as variantes com efeito deletério tendem a ser raras.
E o oposto também é verdadeiro, né? As variantes que são muito frequentes na população geral, a gente consegue assumir que elas são benignas. Porque se elas estão presentes em 10%, 20%, 50%, 90% da população, a gente sabe que aquilo tem um efeito neutro, não vai causar doença. Quando eu estou falando de doença aqui, gente, eu estou falando de doenças mendelianas, condições monogênicas. Não estou falando de doenças multifatoriais ou oligogênicas, como esquizofrenia, hipertensão, diabetes. A gente está falando de doenças monogênicas, síndromes genéticas, doenças em que um gene só é associado àquele fenótipo. Então, vamos lá. Pegando o exemplo da síndrome de Dravet, que é causada por variantes patogênicas em heterozigose no gene SCN1A. A gente não espera encontrar nos bancos de dados populacionais indivíduos com síndrome de Dravet. Então, uma variante patogênica em SCN1A vai estar ausente no banco populacional. A gente não vai ter um indivíduo com síndrome de Dravet nesses bancos. Então, a variante não vai estar presente naquele banco populacional. Então, independente se é uma frequência muito alta, de 50%, 90%, 30%, 10 indivíduos, um indivíduo, a gente já não consegue considerar a patogenicidade daquela variante quando a gente está falando de uma doença como a síndrome de Dravet, que basta você ter uma variante, uma cópia patogênica da variante e você vai desenvolver a doença. Então, as variantes patogênicas vão ter frequência zero no banco de dados populacional. Não impede de uma variante que seja neutra, uma variante benigna, também estar ausente no banco de dados populacional. Então, ela pode sim ter uma frequência zero, tá? Uma variante benigna. Então, quando a gente encontra uma variante que a gente não sabe o significado clínico dela e ela é rara, ausente no banco de dados populacional, ela recebe a classificação de variante de significado incerto. Então, a gente vai ter VUS para SN1A que tem frequência zero. Quando a gente vai falar de uma outra padrão de herança, como síndrome autossômica recessiva, que é o caso da síndrome de Tay-Sachs, a gente pode encontrar alguns indivíduos portadores de variantes patogênicas nos bancos de dados populacionais. Por quê? Um indivíduo ser portador de uma variante patogênica em heterozigose para uma doença de herança autossômica recessiva é esperado, pode acontecer no banco de dados populacional, porque aquele indivíduo não vai ter o fenótipo daquela doença, ele vai ser somente portador. Então, você pode ter sim uma variante patogênica para uma doença recessiva com uma frequência baixinha, tá? Como no caso do X. Você pode ter ali uma variante com uma frequência de 10 indivíduos com aquela variante, 15, 20 e por aí vai. Variantes ausentes nesses bancos de dados também podem ser patogênicas, benignas e VUS, como no caso do SCN1A. Mas aqui era só para mostrar para vocês a diferença de que para uma variante associada a um fenótipo de herança autossômica recessiva, a gente tolera uma frequência um pouquinho maior para esse tipo de condição. Vou falar para vocês agora um pouquinho dos bancos de dados populacionais mais utilizados pela gente, mais relevantes para a nossa população, não os mais utilizados, mas os mais relevantes para a nossa população, para quando a gente vai interpretar uma variante. Começando pelo TOPMed, ele é constituído de cerca de 132 mil indivíduos, de uma população com uma ancestralidade variada, só que há um predomínio de europeus nessa população. É constituído de indivíduos com doenças do coração, pulmão e sangue. A maioria dos indivíduos com essas condições, eles têm condições de herança multifatorial, mas você pode ter sim indivíduos com doença monogênica nesse banco populacional. Então, ele não é um banco populacional perfeito, tá? Você pode ter alguns indivíduos com trombofilia, cardiopatia congênita. Então, ele não é um banco de dados populacional perfeito para estimar a frequência de variantes numa população saudável. E ele tem uma interface fácil de utilizar. Então, ele auxilia a gente, às vezes, na interpretação de variantes, para a gente averiguar a frequência de uma variante. O Abraom, ele é uma iniciativa do Instituto de Genoma da USP, ele é constituído de cerca de 1.780 indivíduos, de ancestralidade brasileira, é constituída apenas de idosos.
Um pequeno porém dela ser constituída apenas de idosos é porque ali você vai ter uma proporção maior de variantes somáticas, que não vão ser germinativas. Como a gente acumula mais variantes somáticas com o passar do tempo, né, quanto mais avançada a nossa idade, mais a gente acumula variantes somáticas, esse banco de dados vai conter mais variantes somáticas do que os outros bancos de frequência populacional, e isso pode falsear um pouco a frequência de algumas variantes germinativas. O BIPMED é uma iniciativa da Unicamp para servir como um banco de controles da população brasileira, mas ele é ainda muito incipiente, ele contém apenas 106 indivíduos, então isso não tem uma força para representar a frequência de variantes da população brasileira pelo seu tamanho. Esse aqui agora é um banco da população japonesa, lançado para uma iniciativa do Japão, tem cerca de 7.600 indivíduos de ancestralidade japonesa, constituída de controles, pacientes com câncer e condições multifatoriais. Ele ajuda na análise, mas ele não tem uma ferramenta de fácil visualização. Eles disponibilizaram apenas arquivos de VCF, que são planilhas de Excel com a frequência de cada variante que eles identificaram. Então, para a gente conseguir ter um acesso fácil da frequência dessas variantes, precisa que isso seja incorporado nas ferramentas de interpretação de variantes de cada laboratório. A gente faz isso na Mendelix, que incorporou esse banco de dados na nossa análise, mas isso foi feito com a ajuda dos desenvolvedores do laboratório. E, por último, o NOMAD, que ele é constituído de cerca de 217 mil indivíduos de ancestralidade variada. Tá? Ele é constituído de controles, pacientes com câncer e condições multifatoriais. Ele tem um rigor muito alto para não incluir indivíduos com condições monogênicas de alta penetrância na infância. Ele tem uma ferramenta de muito fácil visualização dessas variantes. O GNOMED, ou NOMAD, como é a pronúncia correta desse banco de dados, ele é uma iniciativa do Broad Institute do MIT de Harvard, é uma evolução do antigo ESAC, ele é constantemente atualizado, existe até uma previsão de ser lançado mais 300 mil exomas no NOMAD em 2021, então ele está sempre sendo atualizado. Ele consiste de duas versões que não se sobrepõem, são bancos de dados que não se sobrepõem. São cerca de 125 mil exomas e 16 mil genomas no V2 e cerca de 76 mil genomas mapeados no genoma de referência 38, que é o V3. O V2 está mapeado no genoma de referência 37 e o V3 está mapeado no genoma de referência 38. Independente de qual... Se você está visualizando uma variante que foi mapeada no 38 ou no 37, a gente consegue converter essa posição genômica e visualizar a frequência de uma variante nos dois genomas de referência. Então, a gente consegue usar os dois bancos de dados ao mesmo tempo. Ele tem uma interface para fácil visualização das variantes, com múltiplas funcionalidades que realmente ajudam muito na análise. E o único porém dele é que, embora ele seja o maior banco populacional disponível, a gente tem uma super representação de grupos minoritários e menor proporção das ancestralidades mais frequentes do mundo. A gente vai ver os grupos que estão representados tanto no NOMAD V2 e no NOMAD V3, a gente tem uma super representação de finlandeses, que, olha, no V2 tem cerca de 10 mil exomas e 1.700 genomas de finlandeses, e no V3 a gente tem cerca de 5 mil genomas de finlandeses. Judeus Ashkenazi, que tem cerca de 1.700 genomas no V3 e cerca de 5 mil exomas no V2. E quando a gente compara essas populações que são minoritárias, a gente vê que elas estão representando muito mais essas populações em detrimento de ancestralidades que são mais frequentes na nossa população, como indivíduos de ancestralidade africana, como que aqui no V2 a gente vê que tem cerca de 8 mil exomas, cerca de 4 mil genomas, melhorou um pouquinho no V3, tem cerca de 20 mil genomas no V3, mas ainda não é representativo dessa população apropriadamente, né? E quando também a gente tem uma subrepresentação de indivíduos do sul asiático. Se a gente for pensar
quão frequentes são as maiores populações do mundo que são do sul asiático, né, a China e a Índia, elas estão subrepresentadas nesses bancos populacionais também. Então, o Nomad, ele tende a ser um pouco mais eurocêntrico e representa menos as outras ancestralidades ao redor do mundo. Então, isso é um problema para a nossa interpretação, porque a população brasileira ela é subrepresentada nos bancos populacionais disponíveis atualmente. Isso é um entrave para análise em algumas situações, porque a gente pode estar supervalorizando variantes que, na verdade, têm uma frequência alta em indivíduos de ancestralidade africana, mas quando a gente olha para esses bancos de dados, aquela variante aparece como ausente. Então, faz falta um banco de dados que represente a nossa população. O doutor Fernando agora vai apresentar para vocês uma ferramenta que a gente tem utilizado e auxiliado muito nessa interpretação na Mendelix recentemente. Bom, eu queria agradecer a apresentação que a Luísa fez, e isso me ajuda bastante a explicar um pouco o porquê o banco de dados genéticos da Mendelix auxilia na interpretação de variantes, uma vez que esse banco atualmente conta com 54 mil exomas de brasileiros. Como é que se formou esse banco de dados? Esse banco não se formou do dia para a noite, ele se formou ao longo de vários anos, mas principalmente o número de exomas sequenciados aumentou significativamente a partir de 2018, quando todos os exames realizados na Mendelix, que envolviam sequenciamento de nova geração, passaram a ser feitos como exoma. Desde um exame que envolvia um único gene, como o CFTR, por exemplo, da fibrose cística ou da distrofia muscular de Duchenne, até exomas completos. Todos têm por base o exoma. E qual a vantagem disso? Que você gera um banco muito grande de variantes na população. Como eu disse, não é um banco de indivíduos normais, eles têm alguma razão para ter feito esse exame, mas eu consigo, ao longo da investigação, identificar qual a razão que aquele indivíduo que realizou esse exame teve para fazer o exame. Bom, o banco de dados, como é que isso funciona? Então, em primeiro lugar, a gente teve que colocar todos os exomas anotados no mesmo genoma de referência. No início, nós usávamos um genoma de referência que era chamado de HG19, e nós passamos a usar um banco de referência que começou a ser oferecido, a estar disponível a partir de 2015, que é o genoma de referência HG38. Todos os dados estão anonimizados, disponíveis na nuvem, e podem ser acessados instantaneamente pelo gerenciador de dados, que é da Google, chamado BigQuery. Eu simplesmente, a partir da posição genômica e da alteração que esse indivíduo tem, eu consigo buscar no banco de 54 mil exomas quantos mais indivíduos têm essa mesma alteração. E eu recebo não um número absoluto, um número de indivíduos, mas eu recebo o que nós chamamos de impersonate code, um código de 3 números e 3 letras que você consegue aí saber que indivíduo é esse e por que ele fez o exame. Em que situações nós usamos o banco de dados? Quando a gente identifica uma variante de significado incerto, ou seja, uma variante rara que altera um aminoácido, que tem preditores que aquilo pode levar a problema, e que tem frequência zero nos bancos de controles que foram explicados anteriormente pela doutora Luísa. Nós também, mas o grande uso dele é quando você está frente a um gene que está relacionado a alguma doença de caráter dominante que tem uma penetrância completa e início precoce. É o grupo das mutações de novo, são indivíduos e é um grupo muito grande, de muita importância em neurologia, de pessoas que não têm um histórico familiar de nenhuma doença e apresentam um problema que é decorrente
de uma mutação que não está presente nem no pai, nem na mãe. O porquê que isso é importante? Porque isso reduz o número de variantes de significado incerto que você vai ter que submeter a uma genotipagem dos pais. Que essa é uma forma de garantir que aquela variante de significado incerta tem uma relevância e ela pode subir de patamar, passando a ser uma variante provavelmente patogênica. Também auxilia em genes ligados ao cromossomo X, associados a manifestações clínicas precoces, e você pode ter algumas variações que são frequentes na população brasileira e não são encontradas na população mundial. E quando eu falo frequentes, não é um número muito alto, mas você encontra 10 indivíduos, 4 homens e 6 mulheres que têm aquela variação num banco populacional bem heterogêneo, é pouco provável, e às vezes indivíduos com mais idade, que aquilo seja relevante. E também ajuda a gente, quando você está frente a uma doença recessiva, para confrontar dados brasileiros com internacionais. E quais são essas limitações? A gente não chama esse banco um banco de controles, mas é um banco de pessoas que têm alguma manifestação clínica. Nós não temos informações sobre ancestralidade, e embora seja um banco de brasileiros, ele tem uma representação desigual das regiões do Brasil, sendo maior na região sudeste, que é a região que também tem uma população maior, mas que também tem mais acesso à realização de exames. Apesar de tudo isso, ele vai permitir que você tenha informações sobre o porquê que aquele indivíduo fez o exame. Se isso foi para investigar uma fibrose cística, uma neuropatia, eu encontro aqui uma variação que está relacionada à deficiência intelectual e é um indivíduo já adulto, e se tem uma frequência alta, é pouco provável que aquilo seja relevante. Nós temos dados demográficos de idade, sexo e procedência a respeito daquele indivíduo que realizou o exame, e esse é o maior banco de informações sobre a constituição genética dos brasileiros. E mais ainda, existe um termo de consentimento que nos permite usar essas informações como um banco de dados que auxilie exatamente nessa situação. E ele é inteiramente anonimizado, mas isso não quer dizer que eu não possa relacionar de alguma forma aquela variação a um determinado indivíduo. E isso melhora muito a acurácia na interpretação de variantes e faz com que menos VUs sejam reportadas, menos variantes de significado incerto sejam mostradas, e também você deixa de ter a necessidade de investigar variantes, de fazer estudos adicionais, como genotipagem, em indivíduos com variantes de significado incerto. E também auxilia muito a pesquisas, na medida que muitas vezes nos perguntam, essa determinada variante, qual é frequente na população brasileira? E em 10 segundos nós conseguimos dar essa resposta. Era isso que eu tinha a falar para vocês, eu agradeço bastante a atenção e passo a palavra agora para a doutora Fabíola Monteiro, que vai nos falar sobre a aplicação prática dessas informações que eu trouxe para vocês. Muito obrigado. Obrigada, doutor Fernando. Olá a todos, meu nome é Fabíola, eu sou médica geneticista da Mendelix Análise Genômica, trabalho há cerca de 6 anos e meio na Mendelix, e agora então vou apresentar para vocês a terceira e última parte do nosso simpósio, na qual então eu vou demonstrar por meio de casos clínicos a aplicabilidade do nosso banco de dados como uma ferramenta de auxílio à análise, visando então o refinamento, das variantes de significado incerto. O primeiro caso clínico é de uma paciente do sexo feminino, de 51 anos de idade, que foi encaminhada para a realização de um painel de neuropatias, mas nós não tínhamos qualquer informação clínica sobre a paciente, o que não nos permitia, realizar uma filtragem prévia das variantes, baseado nas manifestações, baseado no tipo de neuropatia que ela apresentava. Nesse caso específico, uma única variante de potencial relevância clínica apareceu durante a análise, era uma variante missense, então de substituição simples de aminoácidos,
em heterozigose no gene ARS1, que é um gene que está associado a 2 fenótipos, um fenótipo dominante de doença de Charcot-Marie-Tooth tipo 2 e um fenótipo recessivo de encefalopatia epilética. É claro que aqui o nosso interesse era nesse fenótipo dominante, né, de Charcot-Marie-Tooth. Essa forma de CMT é uma forma pura, então que vai se manifestar essencialmente como a polineuropatia axonal. Ela tem uma idade de início bastante variável, tá, mas em média 28 anos, e os pacientes vão apresentar principalmente uma fraqueza muscular distal e simétrica, com nenhuma muito pouca atrofia muscular associada, um comprometimento predominante de membros inferiores e, como todas as formas de Charcot-Marie-Tooth, eles vão apresentar, então, pés cavos e hiporreflexia. Bom, essa variante que nós identificamos, ela estava ausente em bancos populacionais. Essa substituição ocorria numa posição com máxima conservação e levava à troca de um aminoácido moderadamente conservado ao longo da evolução, mas nunca tinha sido previamente descrita na literatura médica. Portanto, ela é classificada como uma variante de significado incerto, uma VUS, tá? Bom, acontece que o nosso sistema de análise, na verdade, ele também registra cada vez que nós enviamos uma determinada variante para um laudo. Tá? Então, por conta disso, quando a variante apareceu nessa paciente, nós vimos que esta mesma variante já tinha sido reportada como uma variante de significado incerto em pelo menos 3 casos anteriores de painéis de neuropatia, o que até então sugeria que ela poderia realmente estar associada, né, com um quadro de polineuropatia. Mas, num segundo momento, nós fomos então consultar o nosso banco de dados Mendélix. E qual não foi nossa surpresa, né, ao observarmos que, na verdade, existiam 35 heterozigotos para essa variante no nosso banco, e entre esses 35 heterozigotos, um deles era um senhor de 83 anos de idade, com um quadro de Parkinson e demência, que foi encaminhado para um painel de demência, tá? O outro era um menino de 8 anos de idade, com uma suspeita de distrofia muscular de Duchenne, que realmente fechou o diagnóstico de Duchenne. Um rapaz de 29 anos que realizou um sequenciamento completo do exoma e fechou um diagnóstico de doença de Niemann-Pick tipo C, e ainda 2 mulheres, uma de 39 e a outra de 38 anos, que na verdade tinham câncer de mama e foram então encaminhadas para a realização de um painel de susceptibilidade ao câncer hereditário. Então, em vista dessas informações, ainda que a variante permaneça sendo uma VUS, isso torna extremamente improvável que essa variante, na verdade, cause uma polineuropatia. O que deve acontecer é que, apesar de ser uma variante rara em bancos populacionais, na verdade, ela é uma variante relativamente frequente na nossa população específica. Tá? Segundo caso clínico, uma paciente do sexo feminino de 6 meses de idade, que foi encaminhada para a realização de um sequenciamento completo do exoma por um quadro de microcefalia, movimentos involuntários e uma dificuldade de ganho de peso. Bom, durante a análise, nós identificamos 2 variantes de potencial relevância clínica. Uma dessas variantes ocorria no gene AIMP1, que é um gene cujo fenótipo oficial é um fenótipo de leucodistrofia hipomelinizante 3, que tem um padrão de herança autossômico recessivo, e a variante que nós observamos era uma variante do tipo frameshift, então que levava a uma mudança da matriz de leitura e a criação de um códon de parada prematuro, portanto, uma variante que a gente considera de perda de função, tá? Em homozigose, então ela estava presente nas 2 cópias do gene. Tá? Essa variante, nós vimos que tinham 9 heterozigotos para ela em bancos populacionais, o que é uma frequência perfeitamente aceitável por uma variante eventualmente patogênica para um fenótipo com herança autossômica recessiva. Então, como eu mencionei, era uma variante de perda de função e ela já tinha sido reportada na literatura médica em uma única ocasião, também em homozigose, em um indivíduo, tá, que tinha um fenótipo associado ao gene AIMP1. Então, com essas evidências, a gente já pode classificar essa variante como patogênica.
Tá? Só que, além desta variante, apareceu ainda uma outra variante de potencial relevância clínica. E aí vocês podem me perguntar, bom, se a gente já encontrou uma variante patogênica em homozigose, que quase certamente explica o quadro clínico do paciente, né? Por que a gente está preocupado com outras variantes? Porque, na verdade, não é incomum que nós tenhamos pacientes que fazem exome, que durante a análise a gente identifica que, na verdade, eles têm 2 doenças genéticas diferentes, tá? Nós já tivemos, inclusive, pacientes com 3 doenças genéticas distintas. Então, a gente não para logo que encontra de cara uma variante patogênica. A gente sempre olha para ver se não podem, eventualmente, ter outras variantes, né, relevantes para aquele caso específico. E, nesse caso, justamente, apareceu uma variante do tipo missense, então de substituição simples de aminoácidos, em heterozigose no gene Cas, que é um gene localizado no cromossomo X, tá? Como era uma menina, por isso ela estava em heterozigose. Bom, o gene Cas, ele cursa com alguns fenótipos, mas principalmente com o fenótipo ligado ao X dominante de microcefalia com hipoplasia pontocerebelar, tá? Essa era uma variante ausente em bancos populacionais, ela ocorria em uma posição e um aminoácido altamente conservados ao longo aí da evolução e nunca tinha sido previamente descrita na literatura médica, portanto, era uma VUS, tá? Bom, acontece que se nós observarmos o quadro clínico associado a esses 2 genes, né? Então, a MP1, como eu já mencionei, ele tem um fenótipo oficial de uma leucodistrofia hipomielinizante, tá? Levando a um atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor, associado a uma neurodegeneração, uma microcefalia progressiva, um failure to thrive, dismorfismos faciais e pode também se associar a outros achados neurológicos, tá? E esta variante específica, que como eu mencionei, havia sido previamente descrita na literatura médica em um indivíduo, este indivíduo especificamente, ele apresentava um fenótipo um tanto atípico, tá? Para esse gene, que demonstrava também uma epilepsia de difícil controle medicamentoso, uma apneia central, um déficit ponderoestatural e uma hipoplasia pontocerebelar. Acontece que se vocês observarem o quadro clínico associado ao fenótipo, né, de deficiência intelectual ligado ao X dominante do CASC, vocês vão ver que tem uma sobreposição muito grande entre as manifestações. Então, não dava para a gente dizer que necessariamente a variante da IMP1 isoladamente explicava o quadro clínico. Por conta disso, nós então fomos, num segundo momento, observar o nosso banco de dados Mendelics. E eis que nós identificamos, então, 3 indivíduos do sexo feminino heterozigotos para esta variante específica no gene Cas, sendo que ao menos 2 dessas pessoas eram mulheres adultas, uma que tinha sido encaminhada para a realização de um painel de câncer hereditário por apresentar uma neoplasia, e uma outra que justamente fez um painel de neuropatias por uma suspeita de doença de Charcot-Marie-Tooth tipo 2. Ou seja, com essas informações, praticamente se exclui essa variante como uma variante potencialmente patogênica, e em vista disso, nós fechamos esse diagnóstico realmente só como um distúrbio do neurodesenvolvimento associado ao gene AIMP1. O terceiro e último caso clínico é uma paciente do sexo feminino, de 6 meses de idade, que também foi encaminhada para a realização do sequenciamento completo do exoma, por um quadro de atraso do desenvolvimento, com uma evolução posterior para uma deficiência intelectual, uma macrocefalia. Ela tinha uma ressonância magnética de crânio, mostrando uma genesia de corpo caloso, e um eletroencefalograma com algumas descargas epileptiformes. Acontece que essa paciente, na verdade, ela era filha de pais consanguíneos. Então, frente a essa informação, quando nós fomos realizar a análise, nossa principal hipótese, obviamente, seria de uma doença com padrão de herança autossômico recessivo. Acontece que durante a análise não apareceram variantes potencialmente patogênicas em homozigose, em genes com fenótipo conhecido no presente, que pudessem explicar, né, serem compatíveis com o quadro clínico apresentado pela paciente. Por outro lado, nós identificamos uma variante do tipo missense
em heterozigose no gene ZBTB20, que é um gene associado a uma forma de deficiência intelectual sindrômica chamada de síndrome de Primrose, tá? Que cursa aí com atraso do desenvolvimento, déficit cognitivo, dismorfismos faciais, macrocefalia, lembrando que a paciente apresentava realmente macrocefalia, alta estatura e outras manifestações variáveis, entre as quais uma que é bem característica dessa condição, que é essa calcificação de pavilhão auricular externo. Tá, bom. Esta variante que nós identificamos, ela estava ausente em bancos populacionais, tá? Ela ocorria em uma posição em um aminoácido com máxima conservação ao longo da evolução, mas nunca tinha sido previamente descrita na literatura médica. Então, era uma variante de significado incerto. Uma vez que esse gene poderia ser compatível com o quadro clínico da paciente, né, apesar da consanguinidade parental, nós fomos então consultar o nosso banco para ver se realmente era uma variante rara também na nossa população. E nós observamos que ela também estava ausente do nosso banco de dados Mendelics. Em vista disso, nós partimos para estudar mais a fundo essa variante, ou seja, nós fomos investigar os genitores da paciente para essa variante identificada, né, no gene ZBTB20. E foi uma grande surpresa quando nós vimos, né, pelo sequenciamento Sanger, que a variante foi realmente confirmada na paciente, como a gente já esperava, e que a variante estava ausente de ambos os genitores, ou seja, ela ocorreu como um evento mutacional de novo na paciente, o que nos permitiu, então, reclassificar essa variante para provavelmente patogênica, e com isso, apesar dessa paciente ser filha de pais consanguíneos, nós concluímos, então, esse exoma com uma síndrome de Primrose, ou seja, uma condição autossômica dominante decorrente de um evento mutacional de novo na paciente. Então, só para concluir, né, os bancos populacionais, eles são uma ferramenta muito importante de auxílio à análise e interpretação de dados genômicos. Mas, se nós temos um banco populacional com uma grande representatividade, justamente, da população que está sendo analisada, isso ajuda muito a refinar ainda mais a análise de variantes, tá? Mas a gente sempre tem que lembrar que os bancos populacionais, eles não são bancos de controles, uma vez que a grande maioria dos indivíduos que está lá, na verdade, basicamente todos, tá? Não são indivíduos totalmente rígidos. Então, a gente precisa, quando vai utilizar essa ferramenta, entender muito bem a constituição de cada um dos bancos que nós estamos consultando, tá? E, por fim, o banco de dados Mendelics, ele é constituído majoritariamente por indivíduos que têm algum tipo de fenótipo. Mas, à medida que eu tenho informação, né, sobre o quadro clínico daquele determinado indivíduo, eu consigo utilizá-la aí como uma ferramenta para refinamento de variantes raras. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de todos, tá? E falar que nós estamos disponíveis aí para esclarecimento de qualquer dúvida, alguma pergunta, através do e-mail do contato telefônico. Obrigada.